Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a declaração anual do Imposto de Renda que já começou a ser recebida pela Receita Federal. Você já fez a sua? Também vamos falar sobre o calendário temático da FAPEAL, que já está na 15ª edição e mostra um pouco da realidade de trabalho dos cientistas do nosso estado. A Receita Federal já começou a receber as declarações do Imposto de Renda 2018. Este ano, o Leão traz algumas novidades. Fica obrigatório, por exemplo, incluir os CPFs de dependentes acima de 8 anos de idade. Aqui no estúdio, o Daniel Salgueiro, que é professor de Planejamento Tributário da UFAL, vai dar algumas dicas para a gente. Esse fato de declarar CPF de crianças, né? O que se quer alcançar nisso aí? Isso é um trabalho, a Receita Federal, ela utiliza o CPF dos dependentes, que é para evitar que haja dupla dedução, porque pode ser que um mesmo dependente seja declarado, por exemplo, na declaração do pai e na declaração da mãe, se eles declararem separado. Então, quando se informa o CPF, imediatamente a Receita Federal identifica e glosa, né? Porque o banco de dados já está formado lá, pelo CPF. Exatamente. Agora, essa questão do CPF, Miguel, ela tende a ser, de uma vez por todas, resolvida, porque desde janeiro deste ano, toda a certidão de nascimento já sai com o CPF. Quer dizer, nasceu a criança, no dia seguinte já é contribuinte do imposto, porque já vem com o CPF. Portanto, provavelmente, a partir do próximo ano, todos os dependentes, independentemente da idade, já devem deve ser exigido o CPF. Observe que ela exigia antes para menores de 14, depois 12, agora para maiores de 8 anos. Quem completou 8 anos em 2017 tem que ter CPF, porque senão não entra na declaração como dependente. Talvez um dado importante seja o fato dele entrar na escola a partir dos 7 anos, por aí. Pode ser. Agora, é importante frisar que o CPF não se tira online imediatamente. Então, quem vai declarar imposto de renda, que tiver filho com até 8 anos de idade, ele vai ter que providenciar desde já para se obter o número do CPF. Porque, por exemplo, se ele deixar para o último dia de entregar a declaração do imposto de renda e este dependente ainda não tiver CPF, ele vai ficar impossibilitado de gozar desse benefício, porque não tem como declarar um dependente com mais de 8 anos sem CPF. Portanto, desde já o aviso para que se providencie de imediato a obtenção desse CPF, que se retira na Receita Federal, nos Correios, em agências bancárias, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem condições e tem autorização para emitir esse CPF. Né? A outra coisa é não cair na ilusão de que tudo que você pagar como educação para o seu filho não é dedutível. Tem um teto, né? Primeiro Não, na verdade você pode declarar o total da despesa que você achar conveniente, que você gastou. Agora, a dedução é só até o valor de 3 mil e poucos reais, que é o que ele se considera como dedução para o declarante ou para os seus dependentes, né? E é muito importante, não são todos os gastos com educação que são dedutíveis. Só se pode deduzir como despesa, que chama despesa com instrução, aquela que é considerada como instrução convencional. Por exemplo, é da escola, desde a creche, a anuidade que se paga, até o doutorado, até um pós-doutorado. Mas não se pode deduzir, por exemplo, cursos de línguas, de balé, de algum tipo de procedimento que não seja o chamado convencional. Então, você fez um seminário de atualização, participou de um curso, um treinamento, que embora seja essencial para a sua função, para a sua formação, mas não é dedutível. Só pode ser deduzido, por exemplo, o que se paga a uma faculdade, o que se paga a um colégio, o que se paga a creche. Ou então, no caso de um curso em nível de pós-graduação, de mestrado ou de doutorado, sim, aí pode até ser deduzido. Mas fora disso, o Leão não aceita esse tipo de dedução, não. Por exemplo, se o seu filho faz um curso superior, ou qualquer instituição, e paga, às vezes, 5 mil reais, olha,
Esse é o valor de ano, 3 mil e pouco que o professor falou aqui. Né? Não pense que vai ser tudo deduzido, não. Você pode até declarar. Pode declarar, mas o sistema já, dentro do estabelece limite, um teto. ele já exclui automaticamente qualquer gasto excedente daquele valor pré-determinado. É o cálculo da receita da mensalidade de R$200 da escola de qualquer pessoa. E observe que a Receita Federal, como ela não corrige a tabela do imposto de renda, há 8 anos que não se atualiza essa tabela do imposto de renda, todos esses limites permanecem congelados, quer dizer, vem se aumentando cada vez mais os gastos que se tem com educação, mas o limite permanece o mesmo, quer dizer, o governo, por sabedoria, ele não tem atualizado a tabela do imposto de renda, o que tem causado um prejuízo muito grande para o contribuinte. Por quê? Imagine que alguém que recebeu, digamos, R$3 mil no ano. Aí no ano seguinte, com o reajuste, com a simples reposição da perda inflacionária, passa a ganhar 3.300. Quer dizer, na verdade, em termos reais, houve apenas a reposição da perda inflacionária. Não houve um acréscimo, um aumento real no seu salário. Mas a tabela, como ela não se corrige, então, se você pagava sobre 3 mil, vai pagar sobre 3.300, ou seja, há um plus, há um acréscimo no pagamento do imposto de renda, sem que você tenha tido um ganho real. Isso funciona também para a educação ou para a saúde, né? Não, no caso da saúde, não, porque na saúde não tem limite de gasto, não. Você pode, o que você tiver gasto com um tratamento médico, com um tratamento odontológico e outras especialidades. Planos de saúde. Com planos de saúde, não tem limite de gasto, não. Isso aí você pode. Agora, tem que tomar cuidado, porque você só pode deduzir aquilo que for gasto do próprio declarante ou dos seus dependentes que estejam inseridos na sua declaração de imposto de renda. Porque, às vezes, ocorre que você tem, digamos, filhos até maiores de idade, e você paga o plano de saúde de todos eles, acontece muito isso, e vai declarar no imposto de renda, porque você tem um comprovante de quanto se pagou de um plano de saúde. Mas o leão já sabe... E o seu filho maior também declara. Exatamente, tem CPF. Então, nessa condição, se ele não estiver com o CPF inserido na declaração deste declarante, ele não pode deduzir as despesas inerentes a esse seu dependente. E o fogo cruzado funciona aí, porque se eu declaro que o doutor Jacinto fez um tratamento e eu paguei ele 10 mil, o doutor Jacinto também tem que declarar o mesmo valor, né? O doutor Jacinto já informou antes, até o dia 28 de fevereiro, todas as empresas, todos os profissionais já informaram o seu CPF como sendo o tomador do serviço. Então, a Receita Federal já tem lá na base de dados a informação que você está prestando na sua declaração de imposto de renda. Quer dizer, em verdade, você está declarando aquilo que a Receita Federal já sabe. Não então, inventa em fazer manobra, né? Se qualquer divergência que tiver, Miguel, de 1 centavo, você cai na malha em função desse tipo de coisa. Mesmo que o erro não seja seu, seja um erro de grafia. Um erro de digitação. E tem um detalhe ainda que... Mas o outro é convocado também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Normalmente são os dois. E tem um detalhe ainda aí, que a Receita Federal, ela não age, assim, digamos, de forma correta ou honesta. Porque, por exemplo, se você tiver feito um pagamento de um tratamento médico, ele já sabe que você efetuou esse gasto, porque está lá, porque o médico já informou. Mas você, por um acaso qualquer, esquece de declarar, ela deveria lhe avisar também, não era? Porque se ocorrer o inverso... Por exemplo, se você declarar um pagamento a um médico e este valor não estiver lá na base de dados, ela vai te intimar. Diz, olha, você deduziu aqui um valor, mas aqui você tem que comprovar, etc e tal. Se ocorrer o contrário, o leão fica quieto, fica calado. Mas ele gastou, mas a gente vai ficar peixe. Fica peixe, quer dizer, em verdade ela deveria avisar tanto no polo ativo como no polo passivo. E o leão do imposto de renda, eu digo que ele é desonesto dentro do contexto, porque se você pagar a mais qualquer coisa, ele espera que você vá lá requerer para uma retificadora. Uma retificadora, etc. Geralmente a retificadora é em prejuízo do contribuinte, sem dúvida alguma. Então, nesses casos, é preciso tomar muito cuidado, porque a maior parte de cair em malha fina, a maior parte das declarações é em função de inconsistência de dados do declarante em relação ao tomador, ao prestador do serviço ou à fonte pagadora.
Com relação a bens, né? Todo mundo é obrigado a declarar imposto de renda, até mesmo quem não tem teto, né? Isso. Com relação aos bens, você recebeu alguma indenização, recebeu uma herança, fechou a empresa, comprou mais uma casa, tudo isso tem que estar ali, consistente os dados. Primeiro, com relação aos bens, até uma novidade esse ano. A Receita Federal, antes ela aceitava a simples descrição ao livre-arbítrio do declarante. Ele declarava, tem um terreno assim, colocava o valor e ficava por aí. Agora, nessa declaração agora de 2018, de forma facultativa, você não é obrigado a inserir, mas em 2019 será compulsório. Será compulsória a informação, além da descrição do bem, você vai ter que ter um campo específico agora, e você é obrigado a informar o número do registro, a matrícula do registro imobiliário, o número da matrícula do imóvel que você tem no cartório de registro de imóveis. É obrigado a informar a data da aquisição, tem outro campo. É obrigado a informar também o número do cadastro imobiliário de contribuinte, aquele número que vem no carnê do IPTU, também é obrigado. E ainda, se for imóvel, você é obrigado a declarar a área em metros quadrados daquele imóvel. São 4 informações novas que têm campo específico para ser inserido, para ser alimentado. E isso tem uma razão. Desde o final do ano passado, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional e que permite à Receita Federal, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, bloquear bens de devedores do Fisco Federal, independentemente de autorização judicial. Veja a que ponto nós chegamos. A Receita Federal tem o poder hoje de bloquear os bens de um devedor, mesmo que não haja autorização, nem haja processo judicial para tal. E é possível que hoje alguém esteja devendo, ou milhares de pessoas devendo, e nem sabem. Não sabe disso. Eu estou falando isso, veja bem, por presunção, porque não tinha razão nenhuma da Receita Federal pegar esses dados. Mas é uma coincidência muito grande. A partir de junho, já se começa esse procedimento. A Procuradoria da Fazenda Nacional vai automaticamente bloquear bens de devedores. E ela precisaria de dados. Como é que ela ia bloquear se ela não tinha esses dados? Então é por isso que ela está pedindo que se coloque hoje na declaração de imposto de renda de forma facultativa para 2018, mas obrigatória a partir de 2019. Portanto, quem já vai colocando esses dados. Mas eu nunca vi facilitar o trabalho. Um adágio popular mais bem colocado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o leão come. O leão come. É verdade. Professor Daniel Salgueiro, muito obrigado pela entrevista. Estou às ordens. Muito obrigado. No próximo bloco vamos falar sobre um calendário que faz um passeio pelas instituições científicas de Alagoas. Até já.